Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Instituto Conecta e Cresce. Hoje temos uma convidada especial, mais do que especial, além de esposa do meu amigo André. Ela é a responsável e uma das responsáveis, né? Por que não? Por ter nascido Conecta e Cresce, que nasceu no Concept em Foco e hoje estamos aqui. Através de atitudes e muita sabedoria, colocamos esse projeto em prática. É uma alegria poder entrevistá-la hoje aqui. Ela vai transbordar em todo o conhecimento dela, falar um pouco da sua vida, do que ela faz. E para nós aqui um motivo de muito orgulho. Né, Andrezão? Exatamente, perfeito. Rebequinha, obrigado por ter participado do Topar com a gente. Sei que o dia está corrido hoje, mas espero que a gente consiga contar um pouco da sua história. A sua história é muito legal, né? A história é muito inspiradora. Acredito que as pessoas que acompanham a gente pelo Conecta e Cresce vão se inspirar na história dela. E... Você não conta, né? Faz parte, Mas eu acredito muito nisso, cara. É um momento sério, um momento de piada, que essa é a Rebequinha. Mas seja bem-vinda e vamos bater um papo, vamos conversar, conta um pouquinho. Se apresente primeiro, pessoal, que a maioria não vai te conhecer, então se apresente, conte um pouquinho sobre você. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, pela recepção. Eu sou a Rebeca Tsukamoto, esposa do André. Sou uma das moradoras de um dos condomínios que o Ramon atende e sou estrategista de marketing para a área da saúde. Eu me especializei em neuromarketing e faz 3 anos e meio que a gente atende essa área com a Tsuka Marketing Médico e que eu estudo as plataformas digitais e ultimamente tenho ido para frente das câmeras também, deixado um pouco os bastidores para me aventurar como uma das produtoras de conteúdo. Massa demais. E acho que antes de mais nada, né, tipo, você veio de Bauru, foi para São Paulo, conta um pouquinho dessa trajetória inicial, de por que você decidiu realmente sair de Bauru e buscar novos ares, né? Sim, eu acho que eu tenho um perfil, eu acho não, né, certeza, eu tenho um perfil bem indignado. Eu não consigo ficar numa zona confortável, isso faz parte de quem eu sou muito movida a desafio, né? E eu cresci em Bauru, eu estudava na Unesp de Bauru e eu trabalhava num dos maiores resorts do país, né? E é o único resort pedagógico do país, que é o Sítio do Carroção. Já morava sozinha, já me sustentava, fazia ali as coisas que eu queria. Só que chegou um momento que esse conforto começou a me incomodar. Sabe, não é possível que a vida é só isso aqui, né? Tipo, tem que ter algo a mais, o que eu poderia conquistar. Eu não estava me sentindo feliz, não estava vendo uma projeção de futuro interessante naquele momento. E aí eu percebi que eu não queria seguir carreira na educação física e decidi explorar novos ares, conhecer novas culturas. Minha madrinha era de São Paulo, eu nasci em São Paulo, fiquei lá até os 10 anos. Pensei em voltar para São Paulo, capital econômica do país. Tudo que chega primeiro lá. Eu pensei, vou me arriscar. E aí eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu aprendi sobre gestão financeira básica. E aí eu vi que eu não tinha nenhum conhecimento sobre gestão financeira e sobre dinheiro e nada disso. E me apaixonei por essa área, e aí eu prestei para economia, para a Federal de São Paulo. Passei, comecei a estudar economia na Federal de São Paulo, e aí foi o momento que eu saí do Sítio do Carroção para trabalhar na estratégia do Itaú Unibanco. Entrei na estratégia como estagiária, e aí eu fui sendo promovida ano após ano, até que com 3 anos e meio de empresa, o André já estava trabalhando nessa parte de marketing digital, já estava autônomo, né, nessa parte dos anúncios. E dentro da estratégia do Itaú, eu trabalhava na área de transformações. Então, a minha superintendência ela era paralela às diretorias de operações do Itaú. E o meu papel era olhar o que os colaboradores precisavam se capacitar
pensar como que essa capacitação ia ser fornecida junto com as áreas estratégicas, a área de pessoa, os próprios diretores, os superintendentes, e como que isso ia ser aplicado nas áreas depois. E aí a gente tinha um mega desafio, porque eu precisava falar com vários públicos e estimular esses públicos de formas completamente diferentes. Então foi nessa área que eu comecei a estudar neuromarketing, economia comportamental e olhar mais para essa forma para esse lado de transformação de pessoas. E aí eu era muito reconhecida no banco, eu não posso falar que eu não era, eu ganhava super bem, tinha muitos benefícios, tinha reconhecimentos em dinheiro também, cheguei a ganhar prêmio de alta performance lá. Só que eu me dedicava demais, assim, eu amava o que eu fazia. E aí chegou um momento que eu olhei e pensei, cara, se eu fizesse tudo isso que eu faço aqui por um negócio meu, será que eu teria a capacidade de transformar mais vidas? Numa instituição com esse renome, desse tamanho, é muito difícil você mudar as coisas, né? A cultura está muito instaurada e por mais que seja a vontade de todos, leva um tempo. E a gente tem que ir driblando as coisas e contornando situações. E é uma coisa muito diferente de você ter um negócio seu. Você está começando o seu negócio e ele tem um porte menor, você consegue tomar decisões e mudar as coisas, impactar pessoas mais rapidamente. E aí foi onde eu saí para a gente montar a Tsuka Digital, que hoje é Tsuka Marketing Médico. Meu Deus. É muito massa entender essa história, a gente convive, a gente sabe como que é difícil ter toda essa jornada, esse passo a passo, né? Mas por que o Itaú? Surgiu alguma oportunidade de você estar lá, de você entrar lá, você queria trabalhar no Itaú, queria ser bancária, como é que foi esse começo? Cara, eu vou deixar um ensinamento aqui. Você não precisa acreditar na lei da atração, você não precisa. Mas acredita no que você quer fazer. Quando eu aprendi sobre economia básica ali, entrei na faculdade, eu ouvia muito que eu não ia conseguir trabalhar em um desses grandes bancos por causa da minha idade. Porque como eu já tinha um tempo na primeira faculdade, eu saí da educação física, eu já tinha 3 anos e meio de graduação. Então quando eu entrei na segunda, eu tinha 25 anos. E a galera falava, não, você tem 25 anos, os grandes bancos não vão te chamar, vai ter que percorrer aí um caminho antes de trabalhar com isso, você não vai conseguir entrar. E a única coisa que ficou na minha cabeça foi, eu preciso que alguém me veja. Não me importa se vai ser do Itaú, se vai ser da Esquina, e aí não menosprezando as financiadoras, os crediários menores. Mas eu queria trabalhar com isso e eu pensei, eu quero que alguém me veja. Eu era cliente do Itaú Unibanco desde quando eu tinha 18 anos, porque eu já trabalhava desde os 15. E eu sempre fui bem atendida. Todos os problemas que a galera tem, por algum motivo que Deus quis, eu nunca tive. Eu era uma cliente que eles pegavam no colo, me sentia muito reconhecida, assim. A minha gerente era maravilhosa, então qualquer coisa que eu precisava, eles me atendiam muito bem. E isso me fez criar um amor pela marca. Mas eu não me agarrei a isso na hora de enviar currículo. Eu trabalhava no acampamento e aí, no momento que eu passei na faculdade, eu comecei a me candidatar para vagas de estágio de analista júnior, como se aquilo fosse o meu trabalho. Então, o dia que eu não estava no acampamento, eu acordava, tomava café, sentava na frente do computador e começava a me cadastrar para as vagas. E aí, eu devo ter me cadastrado assim para umas 300, 400 vagas por dia. Em menos de 15 dias, o Itaú foi o primeiro lugar que me chamou para uma entrevista. E aí, na entrevista, os gestores escolhem quem vai para aquela vaga, né? E aí você só escolhe se tiver mais de um gestor interessado por você. E aí naquela entrevista, 3 gestores me escolheram. E aí eu pude escolher o lugar que eu ia. Eu tive uma amiga da faculdade que me deu algumas orientações sobre as áreas, já me deu meio que um norte de como funcionava internamente a área estratégica. E ela falou, se você tiver oportunidade, escolhe essa área, porque
são as áreas de alta performance do banco. Ali a sua chance de crescimento, de ganho é muito maior. Depois para você migrar para lá vai ser mais difícil. E aí, por coincidência, uma das gestoras que me escolheu era de uma dessas áreas. E aí eu tive um match muito rápido com ela. Falei, cara, é aqui. Eu sempre fui apaixonada pelo banco, mas não foi uma escolha minha, foi uma escolha de Deus, assim. Entendi, legal. E assim, tudo que você falou que aprendeu muito lá no banco, né? Trouxe uma bagagem, tinha uma cultura lá no banco. Você consegue hoje assim aplicar enquanto empresária mesmo, né? Em termos de processos, procedimentos, captação de clientes, né? Porque o banco está vendendo toda hora, né? E você aplica bastante hoje, foi uma escola, né? Toda empresa que a gente passa, a gente aprende muito, né? Eu tinha um amigo que ele falava assim, cara, quando ele estava começando, ele falava assim, minha meta não é ficar mais que 2 anos naquela empresa, porque ele queria construir uma carreira, então ele aprendeu cultura diferente para ele virar um bom profissional. Hoje ele é empresário, sabe? Então, acho que dá para trazer isso, né? Para aplicar aí. O quanto você aplica isso hoje nos métodos, tudo que você aprendeu lá? Eu era de uma área estratégica, então eu era muito longe do comercial. Eu tenho um post na minha rede social que um dos gestores falou que eu tinha que ser mais galinha. E algumas pessoas levam isso para um lado não tão legal, mas eu entendi o que ele quis dizer. Como a minha área era estratégica, o meu trabalho era olhar os processos e pensar como que nós poderíamos melhorar aqueles processos. O Itaú, apesar das pessoas falarem muitas coisas, ele tem uma cultura interna de priorizar quem está lá dentro. Então, ao invés de contratar novos colaboradores, primeiro eu vou dar a oportunidade dos meus colaboradores se capacitarem e se desenvolverem aqui dentro. E era justamente nessa área que eu trabalhava. Então, a parte de entender que um processo bem estruturado e um método muito bem desenhado faz a diferença no longo prazo, eu aprendi muito e eu trouxe isso na minha veia para dentro da minha empresa. De olhar para as dores dos clientes e internalizando os processos. E é por isso que hoje na Atsuka a gente atende o cliente de ponta a ponta. Porque a gente viu o trabalho que dava para o cliente ter que falar com vários fornecedores sobre um assunto que ele não domina, porque muitas vezes ele não entende todos os conceitos por trás do marketing, toda a teoria, né? E aí ele pediu uma coisa para cada fornecedor extremamente complexo, porque ele também não sabe o que cada um precisa do outro. E isso eu aprendi no banco, porque todas essas mudanças que a gente precisava fazer nas áreas eram complexas por isso, porque o processo muitas vezes não tinha nascido bem alinhado. E fazer essa migração. E a gente está falando de uma empresa que tem 100 anos. Então, nasceu antes da era digital. Digitalizar as coisas. Mudar um colaborador que está ali 20 anos com um processo totalmente analógico para um processo digital era muito complexo, né? E aí isso eu trouxe muito para a empresa. Só que aí na empresa eu tive esse aprendizado de precisar me vender e me posicionar enquanto empresária. Que é uma coisa que as grandes marcas fazem e que no banco eu não precisava fazer. E por isso que esse gestor me falou que eu tinha que ser mais galinha. Porque ele falou, ó, até aqui sempre vai ter alguém te defendendo. Tipo, defendendo as suas entregas, apresentando os seus trabalhos. E eu tinha zero apego em mostrar que fui eu que fiz alguma coisa. Eu fazia muitas coisas que se fosse para alguém do meu time apresentar ou para um dos outros gestores apresentar alguma das outras áreas, eu não ligava. Poderia apresentar e só de eu ter feito eu ficava feliz. E aí ele me deu esse ensinamento de até tal nível você chega dessa forma, os gestores conseguem te defender. Só que a partir dali a competição fica muito acirrada. E aí o seu gestor ele não vai ser um diferencial mais. E como empresário eu vejo isso hoje. Você vai ter que defender os ganhos da sua empresa, mostrar para os clientes e para os seus parceiros como você trabalha e o conhecimento que você tem. Porque não vai ter chefe acima para fazer isso por você. E quando a ideia é sua, ninguém vai vir dela entender aquela dor melhor do que você. Só você sabe o porquê você faz o que você faz, né?
Então essa parte de processo é muito boa, tanto que a gente tem uma gestora de processos na agência hoje, que é uma coisa que todas as agências deveriam ter para conseguir entregar as coisas no prazo, conseguir entregar o que os clientes estão pedindo. Mas essa parte comercial a gente teve que aprender. E isso foi um pouco custoso para mim, porque eu não estava nada acostumada. A gente aprende até hoje, né? Exatamente. A gente pratica isso o tempo inteiro, porque a parte comercial de uma empresa é fundamental. De qualquer negócio a gente tem que saber se vender, né? E falando um pouco sobre o seu diagnóstico mental, para quem não sabe, que a maioria de vocês que estão assistindo não sabe, mas a Rebeca tem altas habilidades. Então, comenta um pouco sobre como que você usa essa sua neurodivergência, quanto que te ajuda e quanto que te prejudica nas suas funções de empresa, de agência, enfim. Vamos lá. As altas habilidades, para quem não conhece, eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso como superdotação. E é uma capacidade de ter inteligências múltiplas, de aprender determinadas coisas com muita facilidade. Em alguns casos, como é o meu caso, até na questão da comunicação, ter um desempenho maior, né? Não é só a questão do QI, são 9 inteligências que são avaliadas, então tem gente que tem altas habilidades em música, mas a parte do QI vai ser média. No meu caso, as altas habilidades são nas áreas racionais. Então, o meu QI, minha capacidade de raciocínio lógico, minha capacidade de comunicação de oratória e, por consequência, a minha parte empática e emocional também é muito alta. Isso gera uma bipolaridade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse superpoder de aprender as coisas muito fácil, eu acredito hoje que o nosso sofrimento está muito ligado ao quanto a gente entende aquilo. Por isso que muitas vezes você vai ver uma pessoa sendo ofendida e rindo junto, porque ela não entende que aquilo é uma ofensa, que aquilo é uma agressão. E quando você tem esse nível de entendimento, você vai sofrer mais. E aí, hoje, eu tenho uma qualidade de vida muito alta por conta do diagnóstico, mas também por conta de várias pessoas que me deram suporte, vários profissionais diferentes. Então, nutricionista, meu psicólogo, que era maravilhoso, me ajudou nessa parte, até entender que às vezes eu achava que aquela pessoa estava sofrendo muito pelo que ela estava passando, mas ela não via daquela forma, e ela não sentia daquela forma. E aí hoje é mais a questão do cansaço, porque para ajudar o meu hiperfoco é no aprendizado e no desafio. Então, um dia que eu tenho um desafio ou que eu quero aprender alguma coisa, executar alguma coisa, eu vou me entregar 300%, 400%. Só que aí no dia seguinte o meu organismo vai cobrar esse preço. E aí eu vou entrar como se fosse numa depressão por conta de um gasto energético muito alto. Eu não vou ter energia para nada, o meu cérebro vai meio que sabotar qualquer atividade que eu quero fazer. Então, tem essas oscilações. Para a empresa e para minha carreira sempre foi muito bom, porque eu tenho altíssima facilidade de entender as coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, essa parte do emocional sempre pesou em todos os lugares. Não deve ser fácil, né? Não. Lidar com essas situações, vocês ficar se policiando, lidar também com o cliente, né? O atendimento a ele e entender o lado dele, mas controlar o seu interior, né? Então isso, para quem tem essas habilidades, não deve ser fácil não. Não, é superpoder, mas realmente tem os prós e os contras, né? Mas tem um lado favorável, né? Por exemplo, ela é muito organizada, determinada e entende de processos, né? Então, vamos pensar no marketing médico. Estratégia, acho que é um dos primeiros pontos assim, que você tem que ter no marketing. Né? Se não for estratégico, vou fazer uns templates lá, sair postando aleatório, não vai dar resultado, né? Não dá. Então, essa parte de estratégia, acho que
deve ajudar muito e somar muito, né? Eu tive recente um trabalho com a Rebeca para criar uma marca, né? Todo o material ali, e isso eu pude presenciar o quanto as habilidades dela, a estratégia dela conduziu para que saísse do meu gosto, sabe? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês e eu acho que a Otsuka Marketing Médico é essa empresa, né? Além da equipe que está por trás de você, o sucesso que é por conta dessas habilidades que você tem, por conta da tranquilidade do André. E o casamento também é assim, né? Tem que ter os contrapontos, né? Sim. Eu acho que eu já ouvi algumas pessoas falando isso, que não faz sentido você contratar alguém que tem as mesmas habilidades que você. Porque você vai estar gastando dinheiro à toa, né? Uhum. As pessoas precisam se complementar. Eu acho que isso é muito verdade. E na nossa empresa é muito assim. Eu concordo que as outras habilidades, elas trazem 2 pontos muito fortes para a nossa empresa trabalhando com marketing médico. Um dos pontos é realmente essa questão estratégica e lógica, porque eu tenho facilidade com isso. O outro ponto é a questão da sensibilidade. Por eu ter demorado para conseguir o meu diagnóstico e ter sofrido muitas questões de saúde, eu tenho um entendimento altíssimo do que o paciente passa, mas eu também consigo entender o que o médico quer transmitir e fazer a tradução disso. E como você comentou, a tranquilidade do André e a calma dele, muita gente acha que quem lidera a casa sou eu, né? Porque eu já mas porque a mulher lidera, não sei o quê. Só que até o ponto que você comentou da organização, de eu ser muito organizada, eu não sou. Eu não sou nada organizada. Ter essa dimensão, conseguir me aprofundar tanto nas coisas, exige uma expansão. E isso gera bagunça. A minha gestora do banco, ela falava muito assim, que é muito difícil o criativo ele ser organizado. Que ele precisa expandir. E aí ele vai desorganizando coisas. Só que o André, parece que a gente veio de outra vida junto, assim. Acho que a gente tem esse sentimento desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Eu já sabia, o André, apesar de não saber, a gente sempre se tratou como se a gente se conhecesse para sempre. E ele me conhece muito bem. Então, para eu conseguir gerir as coisas da empresa, gerir as pessoas, conseguir responder os clientes da melhor forma, entender o que eles estão falando, o André ele tem um papel fundamental na minha gestão. Então, o André faz muito a gestão das minhas agendas, de quais são as prioridades junto com a nossa gestora de projetos. O André, apesar de não conseguir transmitir isso muitas vezes, ele é extremamente analítico. E aí ele faz toda a parte de gestão de anúncios ali, de olhar os dados, transformar aquela parte de programação em algo palpável para mim, porque eu não tenho a menor skill de programadora, de técnica, não tenho, eu sou totalmente lógica e eu não estudei essa parte de dados e de programação. E aí o André traduz isso para mim, conseguir levar de uma linguagem mais clara, mais tranquila para os clientes. Então acho que realmente dá um casamento muito bom. E na vida a paciência dele ajuda bastante. Eu falo que eu casei super bem, o André, ele tá aí, né? Brincadeira, eu acho que eu sou uma boa esposa também, mas eu acho que o André consegue fazer uma boa gestão das minhas altas habilidades e de mim como um todo, assim, acho que isso ajuda muito. Obrigado pelo elogio, né? Obrigado pelo elogio. Mas é realmente legal de poder todos os dias entender um pouquinho mais como funciona a cabeça dela. Porque ela realmente pensa diferente, tem uma velocidade de raciocínio totalmente diferente das nossas, então é um outro patamar de nível de complexidade. Então realmente organização, tal, as coisas conseguem conciliar. Mas realmente, quando vai para pensar na parte estratégica, eu vou agir, mas se tiver a cabeça por trás ali que saiba posicionar o meu cliente, o médico, quem quer que seja ali de uma forma perfeita, é ela que vai tocar esse projeto. Que aí eu faço a parte de execução, mas ela que pensa em todo. Se fizer isso aqui, vai acontecer isso. Se fizer isso aqui, vai acontecer isso. Ou não vai acontecer. Então ela que tem que tomar a frente para poder organizar a casinha antes de botar as coisas em prática, né? Eu acho que isso
fundamental na empresa. E falando de marketing médico, né? Por que marketing médico? Né? E aí, responde essa para nós. Como eu comentei, o meu processo de diagnóstico foi muito longo, assim. E dentro da média do Brasil foi rápido, porque a média para ter esse diagnóstico no Brasil é de 9 a 11 anos procurando a resposta. E o meu diagnóstico aconteceu em 3 anos. E eu entendo quando algumas pessoas falam assim, não se coloque numa caixa, você não é só isso. Ou até quando eu vejo alguma mãe comentar um conteúdo sobre altas habilidades, falando assim, eu não vou contar para o meu filho, porque eu não quero que ele se sinta assim. Mas eu queria deixar uma mensagem para vocês que pensam assim, isso faz o mundo ser mais fácil para nós, porque a gente percebe a diferença. E antes de eu ter o meu diagnóstico, eu achava que as pessoas não me levavam a sério ou que elas não estavam interessadas no que eu estava falando, porque até aquele momento eu não entendia que elas não conseguiam acompanhar a minha velocidade de raciocínio. Então, se eu explicasse algo para o André e ele me perguntasse uma vez, eu explicasse de outra forma e ele me perguntasse de novo, naquela época eu não conseguia entender que esse era um processo básico de aprendizagem do ser humano, na questão de repetição. A maior parte das pessoas, elas precisam que você repita e detalhe as coisas e explique 3, 4 vezes. E muitas vezes o Altas Habilidades, ele não vai precisar disso. Então ele vai se sentir testado o tempo inteiro, como se as pessoas estivessem testando a paciência dele e como se as pessoas não estivessem ouvindo ele, levando ele a sério. E aí quando eu recebi meu diagnóstico foi excelente, porque eu entendi que o mundo pensa de uma outra forma. Eu acredito que todos nós somos diferentes. Cada um de nós já pensa de um modo muito singular, mas a velocidade de cada pessoa é diferente. E eu só consegui me acolher e respeitar isso, tanto em mim quanto nos outros, quando eu entendi isso. E aí, isso transformou completamente a minha vida. Porque ficou mais fácil viver. Antes eu sofria, eu não queria estar aqui. Não é que eu faria algo contra mim, porque graças a Deus eu encontrei pessoas maravilhosas no meu desenvolvimento, tanto professores quanto gestores, que souberam de alguma forma lidar com essa minha diferença, extrair o meu potencial máximo. Mas era doloroso viver num mundo que não tem a mesma velocidade que eu. E que eu não me sentia pertencente, eu não me sentia acolhida. Eu cheguei a beber muito e eu não entendia o porquê que eu sentia a necessidade de ficar bêbada para ser feliz. E por muito tempo eu nem percebia que isso era uma necessidade. E quando eu tive meu diagnóstico, eu parei de sofrer. Então, acho que isso... Oi. Tá. Salgado? Tá bom. Vamos pra guardar na geladeira. Nossa, Tá ali fora. não, tá pago já. Tá pago? Falta pra guardar aí. Pode receber, por favor. Obrigado. Continuando. Então, como esse diagnóstico transformou a minha vida, fez com que eu gostasse de estar viva. A verdade é essa. Antes do diagnóstico eu não gostava. Eu achava que não tinha a menor necessidade de ficar passando pelos altos e baixos da vida e nem sabia aproveitar as experiências que a vida traz, de sabores, de sensações, de emoções. Eu sofria muito com dor, a dor estava passando 2 quarteirão, eu já estava por mim. E hoje eu acho que a minha vida é mais leve. Então eu quis trabalhar com marketing médico porque eu vejo que os profissionais da área da saúde não sabem se posicionar. E isso atrapalha muito o diagnóstico de muitas pessoas. Tem muitos profissionais que são muito bons, que não se posicionam, e muitas vezes você, enquanto paciente, vai ir num profissional ruim, que não vai resolver o seu problema, porque o bom está escondido ou não soube falar na frente de uma câmera. E é a minha forma de transformar vidas. Eu mostro quem transforma. Acho que é por isso. Muito bom mesmo. Eu acho que cada um vai ter um significado, né? Mas você começou a entender como que a vida funciona, as formas que você
pode ajudar outras pessoas, com o seu trabalho você consegue ajudar com que os médicos apareçam e salvem mais vidas. Consequentemente, você vai gerando valor para eles e sendo remunerado por isso. Então, acredito que existe um propósito no final das contas, né? Acredito que tudo tem um propósito, como o Ramon já fala muitas vezes, né? Esse propósito existe e é um negócio muito bom e é gratificante saber que um profissional vai estar sendo descoberto, vai estar atendendo e salvando muitas vidas por causa de um trabalho interno que a gente faz, né? Acho que isso é muito legal mesmo. Pergunta? Perguntas? Pergunta? Não, eu ia falar. Tem alguma coisa que a gente não te perguntou, que você gostaria que te perguntasse? Se tem algo a acrescentar de relevante? Qual que é a sua expectativa em relação ao mundo digital em si, né? Tipo, o que você poderia nos comentar sobre isso? Cara, eu tenho uma expectativa muito boa e um medo do mundo digital, porque é uma coisa que nunca para de evoluir, não vai parar e não tem regressão, não tem como a humanidade voltar atrás agora. Mas, ao mesmo tempo, é algo que gera uma insegurança de, mas o que mais que a humanidade pode fazer, como que isso pode nos ajudar e nos prejudicar. Eu sempre olho para um lado de melhoria e de evolução. As plataformas digitais, as redes sociais, as ferramentas, as automações, as IAs, elas estão aqui para nos ajudar e nos trazer mais qualidade de vida. Eu acho que como tudo que foi criado, vai depender da forma como nós, seres humanos, vamos usar e como nós que estamos na frente das câmeras vamos comunicar isso. Então, eu acho que trabalhar com digital é fascinante, porque é novidade o tempo inteiro. Não é para alguém que gosta de rotina, que gosta de aprender um negócio e vou trabalhar assim a vida inteira, não vai ser isso. Aquilo que eu aprendi ontem, hoje já não funciona mais, e eu sei que o que eu estou aprendendo hoje, amanhã não vai funcionar mais. E eu adoro esse desafio, porque eu acho que pode facilitar muito a minha vida de milhares de pessoas. Então, tem dois motivadores ali. Mas eu entendo que, da mesma forma como tudo, algumas pessoas vão usar para coisas ruins e faz parte da humanidade. Eu acho que isso é uma questão do caráter de cada um, como usa a ferramenta. Mas é uma ferramenta. Ela em si, o mundo digital em si, não é bom nem ruim. Ele está para ser usado por pessoas boas e por pessoas ruins. Sim, perfeito. O digital é fascinante, tem nos ajudado muito, pelo menos para mim, para minha empresa, para meu método de gestão. Eu, sem uma inteligência artificial, eu não consigo controlar tudo, não consigo dar conta com excelência de tudo. Então, acho que a inteligência artificial, o digital, ele veio para trazer essa excelência mesmo, não é nem... Escalabilidade. Escalabilidade. Né? Então, a oportunidade está aí. Quem sabe utilizar a seu favor vai crescer e vai expandir, né? Agora, quem pensa que isso vai regredir, está enganado, porque não vai nunca. Não vai voltar atrás. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu na era industrial. As coisas eram feitas manualmente, pouca escala. Teve um boom, nunca mais voltou. Até hoje nós temos fábricas. Claro. E para mim, o mundo digital é dessa forma também. As automações permitem uma escalabilidade absurda. Ontem mesmo eu e o André, a gente estava discutindo possibilidades para melhorar a questão de atendimento, né? Usar IA. Hoje tem gente gravando podcast com IA, né? Tem uma amiga minha que compartilhou comigo ontem, ela falou, gravei um podcast com IA. Imitaram a voz dela, tem um sotaquezinho diferente no fundo ali, mas jogaram lá o texto e, perfeito. Para ouvir no Spotify, cara, eu achei sensacional. Falei, não, é você, ela não é. Ela falou, percebe o sotaquezinho no fundo. É diferente, mas, poxa, não facilita? Você tira, você dá pra gerar conteúdo infinito, cara.
Entendeu? É só jogar texto ali que Joga texto. Da Bíblia narrada pelo Ramon, Bíblia narrada pelo André. É isso. Sei lá, material, conteúdo de condomínio. Narra, por exemplo, eu sou síndico de vários condomínios. Consigo narrar o regimento interno de cada condomínio com a minha voz. Consegue. Né? Se o morador tiver dúvida, eu assim, mando o trecho proibido cachorro no condomínio. Na área gourmet, por exemplo. Manda extrai esse áudio e envia para o morador. Ela extrai. É isso, eu acho Mas que é uma legal. baita facilidade. Sim. Então, com o tom de voz que você escolher, mais amigável, mais bravo. Mais persuasivo, mais envolvente. Então é isso, a tecnologia está aí para isso. E vocês que são do digital, vai facilitar muito mais. Sim, já facilita. Já facilita. A gente usa muito ela na empresa para melhoria dos conteúdos. A gente tem que lembrar que ela coleta dados das redes. Então, se você jogar lá de forma genérica, me dê 10 conteúdos sobre nutrologia, ela vai te dar os mesmos 10 que ela dá para todo mundo. Uhum. Então, o que a gente faz é olhar para o comportamento das pessoas, para o que está em alta, o que é tendência, montar um texto base ali. Então, uma ideia primária, ia ser legal falar isso aqui. E aí joga dentro dela, e aí escolhe o tom, ela melhora muito. Então, se você souber utilizar a plataforma e as plataformas, né? Porque a área de design também, com essa parte de IA, é sensacional. Antes a gente levava um tempão para escolher ali a fonte, combinar tom com tom. Uhum. Agora, qual fonte combina com essa aqui? Ela cria uma imagem com esse tom, com essa frase, ela cria sem pensar nada. E o comando, né, sempre vai mudar. Sempre. A inteligência artificial tá aí, as pessoas falam, extrair da IA, tá. Mas se você não souber dar o comando certo, né, saber o que pedir, né? Pra tudo, na verdade, né? Você vai comprar algo, você vai pedir, sei lá, pra sua esposa, tem que saber o que pedir, como pedir, né? Sim. Pedir pra sua mãe, pro seu pai, seja pra quem for. Então, pra inteligência artificial também. Tem que saber como pedir, o que pedir, e vai sair da forma que você deseja, personalizado. E assim é o mundo, né? Cada um pensa de um jeito, né? Sim, exatamente. Galera, acho que a gente tá encerrando aqui, né, André? Esse episódio do podcast do Instituto Conecta e Cresce é mais um oferecimento aí da ProSecurity. A ProSecurity está há mais de um ano em Londrina. Ela é uma empresa de terceirização de facilities e segurança patrimonial. Está com a gente apoiando esse projeto, acreditando que a transformação vem através do empreendedorismo, através das boas ideias, através de pessoas sensacionais assim como o André e com a Rebeca, que ajudam a transformar o mundo e transbordam na vida das pessoas. Então, nosso agradecimento à ProSecurity e o Andrezinho, passar para ele considerações finais, André. Valeu, ProSecurity, obrigado por apoiar a gente também. Acho que é isso aí, estamos juntos sempre. Só queria colocar uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que a gente está fazendo papo. Qual que é a importância do networking para você? Nossa, isso é maravilhoso, né? Por causa das outras habilidades, gente, eu não sou muito boa de networking, não. O André sempre foi melhor que eu. Apesar de todo mundo que conhece nós dois, acho que é o contrário. Eu costumo falar que eu sou extrovertida e não sociável, e o André é introvertido e sociável. Assim como o Ramon, porque morando aqui a gente já sabe a habilidade que esses dois têm de fazer relacionamento, e acho que é por isso que eles se dão tão bem. Eles entendem muito como ajudar as pessoas e como que isso ajuda o negócio deles e ajuda eles. E eu era uma pessoa, eu tenho, os meus amigos dá pra contar numa mão, assim, os meus amigos mesmo que eu carrego, e a minha parte de relacionamento era terrível, assim, terrível mesmo. E aí eu entendi a importância do network para sua vida, não só para o seu negócio, porque para o seu negócio é fundamental. Você pode ter o melhor marketing do mundo, se você não tiver parceiros estratégicos, se você não tiver pessoas que saibam falar bem do seu negócio, que entendam como ele funciona e que te conectem com outros parceiros,
não vai prosperar, não vai andar. Você precisa desse network para o negócio crescer. Mas na sua vida também, depois que você sai da casa dos seus pais, esse apoio é fundamental. Tanto para ajudar outras pessoas, que é o sentimento que eu achava que eu não tinha. Tipo, eu pensava, gente, como que vocês acham bom ajudar o outro só por ajudar o outro? Tipo, você não tá ganhando nada com isso, por que você vai levantar da sua cama e ajudar? Até que você faz uma vez, assim, quando você conecta um empresário que precisa de um negócio com outro empresário, você sabe que é muito bom naquilo que tá fazendo e que vai resolver para esse, nossa, dá uma alegria no coração, você fala, cara, ajudei aquela pessoa. Não só empresário, é que a maior parte das pessoas que a gente se relaciona também são empresários, mas uma pessoa que resolve o problema de outra, sabe? Tipo, essa pessoa vai resolver o problema dessa. E eu juntei as duas. Parece que você arrumou um casamento. Você fala, cara, olha que legal, isso eu quero uma vai resolver pra esse, agora resolveu, eu que juntei. Então, eu aprendi a gostar de fazer network, a ajudar pessoas e a indicar pessoas. E eu acho que é fundamental pra vida, assim, não só pro seu negócio, mas pra sua vida inteira. É porque a gente, resolvendo o problema das pessoas, elas vão dar mais importância para você. Elas vão ser gratas a você. Então, resolver problemas, conectar pessoas, isso tudo é os princípios do network, né? E você, na venda, por que você vende algo? Por que você faz marketing médico? Porque você identificou que era uma dor dos médicos ter alguém especializado naquilo. Quantas empresas de marketing não tem? Né? Mas quantos se especializaram? Porque o mercado está aí, é enorme. Mas você se especializar em algo, você está resolvendo um problema, uma dor. E você fazer isso, né? Você poder conectar as pessoas, fazer essa conexão aí, você está resolvendo um problema dela também. Então, isso gera valor para você e ela nunca mais vai esquecer de você, vai ser grata e ela não vai pensar duas vezes antes de indicar você e querer conectar você com outra pessoa. Então, esse é o princípio. Servir, né, irmão? Servir sempre. Servir que é importante. Caramba, que resposta legal. Foi bem... Acho que ajuda até como um propósito, sabia? Sim. Muitas pessoas ficam buscando um propósito em uma coisa. Só que o propósito não está nas coisas, não está no que você faz, está realmente nas pessoas que você serve. Acho que o Ramon fala muito disso. E ele vive muito isso, porque o que ele mais faz é ajudar os outros. O síndico tem que resolver o problema e ajudar as pessoas. Mas acho que é por isso que você é um bom síndico, assim. E eu não sei se tem, porque eu não conheço todo mundo dos condomínios que ele atende, mas eu sei que aqui no nosso condomínio, todo mundo gosta dele como síndico. Porque, real, ele tá aqui para resolver problemas sem criar mais problemas. Claro. Ele não gera um novo conflito para resolver o conflito. Ele resolve ali, todo mundo fica feliz, vai, cada um do seu lado. E isso é uma coisa que eu aprendi muito com você. O propósito, ele não precisa estar no seu trabalho. Ele pode estar no servir pro outro, sabe? Sim. Acho que é uma coisa muito legal. E eu acho que você tem isso muito na veia. Eu penso que você gosta de ser síndico. Obrigado. Tamo junto. E é por isso que a maioria das pessoas não gosta, porque não aprendeu isso ainda, assim, de carregar isso no sangue, né? Então, obrigado, galera, por terem ficado até agora assistindo esse podcast. Acesse as nossas redes sociais, o Instagram da Rebeca também vai ficar aí na descrição desse vídeo. O Instagram da ProSecurity também vai ficar na descrição do vídeo, tá? E considerações finais, recado pra galera, a gente sempre mais tem em 2 minutos. 2 minutos. Me segue lá no meu perfil. Se você é da área da saúde, eu sempre trago boas estratégias ali. Vamos juntos transformar mais vidas. Se você não é da área da saúde, me segue também, que tem coisas ali que vocês conseguem adaptar. E me indique para outras pessoas. E se precisar de mim, é só mandar uma mensagem lá. Eu respondo todo mundo, às vezes não no mesmo dia por causa do volume, mas eu sempre respondo todo mundo. Fechou, meu querido. Fechou, galera. Obrigado. Tamo junto e até a próxima. Até a Valeu, próxima, pessoal. gente. Obrigado. Até Valeu. mais.